Está se aproximando o aniversário de Paramirim, Bahia, do município. Aí fui convidado para falar sobre o município. Eu pensei comigo mesmo, falar o quê? Se eu não sei quase nada. Aí fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, vou começar a fazer alguns conteúdos falando da história de Paramirim. Mas aí me vem um fato. De onde eu vou tirar essas informações? Pois se não tem quase nada escrito, não tem livro, não tem nada, como pode um município, mas não é só o nosso não, é os municípios todos aqui da região, não ter uma história em livros, em vídeos, em áudio? Não temos praticamente nada. E aí eu parei para pensar assim, quantas pessoas hoje no nosso município se interessam na história? Quando chega nesse mês de setembro do aniversário, sempre aparece aquele trabalho de escola, preciso de uma foto tal, disso, aquela coisa tão pueril que eu fico pensando, moço, será que a história nossa merece somente esse pouquinho de atenção? Eu vejo aqui professor Domingos, Gilvando, Délio, deve ter mais alguma pessoa aí interessada na história. Salvo essas pessoas já de mais idade, quem? Ninguém. Aí eu pensei, vou dar um pouco de atenção à história de Paramirim. O que aparecer para mim de agora em diante, eu vou fazer vídeo falando. E para talvez acender uma luz na cabeça de algumas pessoas, de algum jovem, e com isso plantar semente para que esses também venham a pesquisar sobre a história do nosso município. Que é uma pena, hein? Tantos e tantos anos e não temos nada de história. Aí procurei, fui na lei orgânica do município, que eu já tinha lido antes. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui falando da história e eu queria pegar nesse primeiro vídeo, começar lá no começo. Segundo consta aqui, século XVIII, lá para o início do século XVIII. Foi quando os portugueses e brasileiros chegaram aqui à região para colonizar e à procura de minério, de ouro, diamante. Primeiro chegou lá em Rio de Contas, depois desceu pelo rio Paramirim, subiu pelo rio do Morro e lá se instalou. Vamos ler um pedacinho desse livro aqui. Está na lei orgânica do município. Se está certo, se está errado, eu não sei. A primeira penetração ocorrida no território desse município, que é Paramirim, deu-se em consequência da colonização e exploração das minas do Rio de Contas, no município de Rio de Contas, quando portugueses e brasileiros, seguindo pelas margens do Rio Brumado, cujas nascentes se contravertem no Pico das Almas com as do Rio Paramirim. Lá além do Rio Paramirim e do Rio Brumado, também nasce outro importante rio, que depois vira afluente do Rio Paramirim e, consequentemente, afluente do Velho Chico, o Rio da Caixa. Nascem esses três rios lá, no mesmo local. Lograram acesso às minas de ouro do Morro do Fogo, nas proximidades do Vale do Paramirim, onde se encontra localizada hoje a cidade deste nome. Vou ler mais um pedaço aqui, que vamos falar daquelas primeiras pessoas que aqui chegaram, os desbravadores. Assim surgiram nos princípios do século XVIII, os primeiros habitantes desta região, os portugueses, Manuel José Pereira, Tenente Valério Manuel Viana, Luiz Ribeiro de Magalhães, Antônio Ribeiro de Magalhães e Manuel Marques Vilela, e os brasileiros Antônio da Rocha Bastos e José Rocha Bastos. Além das explorações de minério, eles começaram a incentivar a agricultura e a pecuária, organizando as primeiras fazendas do território, como a da Cachoeira,
a da Conceição, a Santa Polônia e a Fazenda Pires. Tem mais dados aqui, mas nesse vídeo vamos nos atentar até aqui. O começo. Chegaram os portugueses, chegaram os brasileiros, mas só isso? Como se deu tudo isso? Como a gente não tem nada escrito, a gente tenta preencher essas lacunas com a imaginação. Como era a nossa região nesse tempo? Não tinha casa, não tinha estrada, não tinha rua, não existia por aqui cavalo, bois, galinha. Os habitantes dessa região eram os índios, que, segundo, eram os tapuias. Mesmo assim, fragmentário. Viviam da caça, da pesca, colhendo alguns frutos pela vegetação. Chegam os portugueses, os brasileiros, lá em Rio de Contas. Começa a colonização, a procura do ouro. Como foi esse primeiro impacto? Isso fica na minha cabeça. Chegaram os portugueses, os índios aqui, quando viram esse povo branco chegando, o que acharam? O que você ou eu acharia chegasse aqui do nada, uns ETs vindo de outros planetas, do nada? Era uma verdadeira revolução. Esse pessoal chegou, depois vou pesquisar um pouco para saber como é que foi o início de Rio de Contas. Qual foi o ano, quanto tempo eles ficaram lá antes deles descerem pelo rio Paramirim e subirem para o Rio do Morro. Quanto tempo levou isso? Se ele já tinha feito a comunidade, algumas casas. Como eram essas casas? Casas de taipa, de enchimento, de adobo? Acredito que ainda não eram os casarões, não. Eles, magiando o rio Brumado, encontraram o rio Paramirim e desceram em seu leito, cortando aí, saindo do Poço da Espingarda. Já ali na sede de Água Quente, subiu o Morro do Fogo, o Rio do Morro. Aí eu fico me pensando, ali não tinha nada, só serra, não tinha estrada, não tinha carreiro. As árvores da beira desses rios deveria ter cada tamanho de jatobá, cada mundo velho de árvore, porque era terra praticamente virgem. Só os índios que viviam por aí não impactava tanto no ecossistema. Esses portugueses desceram com animais, com burros, trazendo algumas bruacas com alimentos, ou eles tinham que pescar, caçar para sobreviver nesse interim de ir e voltar. Quando eles encontraram o ouro no Morro do Fogo, primeiro foi o ouro de aluvião lá no leito do rio. Encontraram o ouro. Para dar essa informação para o pessoal aqui de Rio de Contas que eles tinham encontrado ouro, um deles ou todos deles deveriam voltar. Não tinha comunicação, não tinha carta não tinha. Não tinha automóvel. As dificuldades eram grandes. Chegaram à região armados. Os índios logo, com certeza, saíram fora. Os que deram testa devem ter caído no tiro ou se transformado em escravos. Começava aí o desenvolvimento humano aqui em nossa região. A transformação foi grande. E a gente começa a pensar como foi esse primeiro foco aí no Morro do Fogo. Quantas pessoas chegaram para garimpar? Ele pegava esse ouro, levava para onde? Para vender para os portugueses, ia lá para Portugal, Espanha, Inglaterra. Para muitos, o ouro do Brasil foi o que impulsionou a evolução industrial na Inglaterra. A causa, o motiz e girar esse motor. Talvez o ouro aqui do Morro do Fogo também ajudou toda essa evolução. Mas a gente tem que centrar aqui e a gente começa a pensar
a ter alguma ideia de como foi essa chegada. Chegando a um campo virgem, o pensamento voa. As dificuldades não eram poucas. Será que morreram alguns nesse trajeto, descendo esse rio aí sem estrada, sem nada? Deveriam ser homens brutos, conhecedores da natureza, que não temiam a dificuldade e ninguém. Pegasse um desses de hoje em dia aí, uma dessas pessoas que acostumou a viver na sociedade, salvo algumas pessoas aí, hoje poucas teriam conhecimento, a capacidade de viver na mata. Então esses portugueses, esses brasileiros que se embrenharam no mato para desbravar o Brasil, eram pessoas bem capacitadas, fisicamente, emocionalmente, e tinha em seu peito um ideal, um sonho de fazer algo pelo mundo, pelo Brasil, pelo Portugal. E aí chegamos ao que é Paramirim, Érico Cardoso, Morro do Fogo hoje. Vamos continuar falando um pouco mais dessas trajetórias, desses homens que aqui estão, ó. Ribeiro de Magalhães, Antônio Ribeiro de Magalhães, que aqui já foi o Arraial dos Ribeiros, a Vila Industrial de Água Quente por causa do poço termal. Morro do Fogo, a tradição, a religiosidade de Nossa Senhora do Carmo. De onde veio Nossa Senhora do Carmo? Por que Nossa Senhora do Carmo e não outro santo? São tantas perguntas, tantas interrogações sem respostas, mas vamos ver se a gente encontra alguma luz, algum caminho, e se Deus quiser, encontraremos e vamos dialogar com vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe um comentário, deixe um like, mas o mais importante é você comentar, deixar sua ideia um pouco em cima do que eu falei aqui. Se você concorda comigo, se você tem outro ponto de vista, se você tem alguma informação aí diferente para me dar, para me passar, quem sabe com essa informação eu não virei a fazer novos vídeos. Muito obrigado, Luiz Carlos Marques Cardoso, de Paramirim, Bahia, Sudoeste, para muitos, Chapada Diamantina Meridional. Valeu!